Senhoras e senhores, bom dia. Assumo esta tribuna como porta-voz do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que me honra com a oportunidade de falar em nome do governo nesta prestigiada cerimônia que hoje nos traz aqui. Senhores parlamentares, senhores ministros, autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, senhoras, senhores, o sucesso das ações realizadas nos primeiros 100 dias de governo, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, ratificam o compromisso de transformar o Brasil. Muito já foi feito, é verdade, mas a estrada para o futuro que se descortina neste momento alvissareiro ainda exigirá o melhor de nossos esforços para bem pavimentá-la. Estabelecemos 35 metas, publicadas no documento denominado Agenda dos 100 Dias, que deveriam ser perseguidas prioritariamente. Logramos conquistá-las, o que se configurou, portanto, no cumprimento da missão recebida. As ações desenvolvidas de forma coordenada e sinérgica entre todos os atores responsáveis neste tabuleiro chamado Governo Federal são dignas de serem iluminadas. Estabelecemos como princípio basilar nesta caminhada servir aos mais de 200 milhões de brasileiros, sem distinção alguma. Nós governamos para todos. Desde o momento que transpusemos o umbral que marcou o início do governo, naquele já longínquo 1º de janeiro, deixamos claro que queríamos mudar a maneira de nos relacionarmos republicanamente. Uma verdadeira alteração de postura que valorizará, por certo, a boa gente brasileira. Muito além dos discursos e intenções, sempre tivemos a clareza da necessidade de realizar entregas que atendessem principalmente à população a quem devemos, por princípio democrático, o suor de nosso trabalho. O estabelecimento dessas metas a serem satisfeitas em 100 dias, ademais de considerar a moderna governança, serviu para dar sentido aos cursos de ação que cada ente do governo federal deveria desenvolver, se permitindo ser acompanhado nesta trajetória. Apenas para exemplificar, elencamos algumas das tarefas que nos impusemos. Extinção de nada menos do que 21 mil cargos e funções gratificadas. Regras mais rígidas para a contratação de servidores. 13º do Bolsa Família. O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, AST, para o Centro Espacial de Alcântara. Concessões e leilões de estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Instalação do Centro de Testes e Tecnologias de Dessalinização. Estabelecimento do Plano Diretor de Governança e Gestão de Estado. Encaminhamento da nova Previdência ao Congresso Nacional. Encaminhamento do pacote anticrime e anticorrupção ao Congresso Nacional.
promulgação da medida provisória 871 para combate à fraude no sistema do INSS, dentre tantas outras igualmente importantes. O cumprimento de metas como essas acima citadas simboliza a inegociável disposição de, finalmente, colocar o Estado brasileiro para trabalhar a serviço da população. A compor o arcabouço governamental, destacamos como ideal de conduta a responsabilidade e austeridade fiscal, o desenvolvimento sustentado, a abertura de novos mercados, a segurança jurídica para negócios, a transparência, a diplomacia sem amarras ideológicas e, o principal, que o nosso lema de momento, mais Brasil, menos Brasília, a configurar um Estado mais enxuto e menos centralizador. Os ministérios fizeram entregas muito além do desafio que nos conferimos, seguindo à risca determinações impostas pelo presidente Bolsonaro de fazer muito e gastar pouco, com a máquina do governo enxuta, eficiente, simplificada e desburocratizada. Senhoras e senhores, estamos todos de parabéns. Não obstante, ainda permanecemos em mar revolto. E para o bem das futuras gerações, é mister conduzir com determinação o timão deste barco chamado Brasil, navegando atentamente através das correntes marinhas contrárias, até ancorarmos no porto seguro do bem-estar social e do pleno desenvolvimento econômico da nação que, preteritamente, chamou-se Terra de Santa Cruz e hoje é Brasil de todos nós. Muito obrigado. Dando continuidade a esta cerimônia, assistiremos agora à sessão de assinatura de atos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assina projeto de lei que altera a lei que institui a Bolsa Atleta e a lei que cria os programas Atleta Pódio e Cidade Esportiva. Projeto de lei que dispõe sobre o exercício do direito à educação domiciliar. Decreto que dispõe sobre infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para a apuração destas infrações. Decreto que institui a Política Nacional de Alfabetização. Decreto que regulamenta a Política Nacional do Turismo, com vistas a desenvolver, ordenar, promover os segmentos turísticos relacionados com o patrimônio mundial, cultural e natural do Brasil. Decreto que dispõe sobre as diretrizes para a transformação e a modificação de veículos automotores, a fim de comporem frotas de táxi e de locadoras de veículos acessíveis a pessoas com deficiência. Decreto que dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis e de serviços de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas entidades da administração pública, federal direta, autárquica e fundacional.
Decreto que aprova a Política Nacional sobre Drogas. Decreto que aprova os termos da minuta do aditivo ao contrato de cessão onerosa firmado entre a União e a Petrobras e recomenda à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis que analise o processo administrativo referente ao ressarcimento dos gastos incorridos pela Petrobras com a perfuração do Poço 2 ANP1 RJS. Decreto que dispõe sobre a forma de tratamento e de endereçamento nas comunicações com agentes públicos da Administração Pública Federal. Decreto que extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar nos quadros da Administração Pública Federal. Decreto que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da Administração Pública Federal. Decreto que institui o Comitê Interministerial de Combate à Corrupção. Projeto de lei complementar que dispõe sobre a autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira do Banco Central do Brasil. Projeto de lei complementar que dispõe sobre a posse e o exercício em cargos nos órgãos previstos no Estatuto ou no contrato social de instituições financeiras públicas e privadas. Também decreto que declara a revogação de decretos normativos. E o decreto que institui o portal único.gov.br e dispõe sobre as regras de unificação dos canais digitais do governo federal. Senhoras e senhores, nesse momento convidamos o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o ministro de Estado da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e o presidente da República a assinar termo de compromisso
com a integridade pública, com o intuito de fortalecer a cultura de integridade nos órgãos e entidades do governo federal, de combater a corrupção e de garantir o respeito aos princípios constitucionais da administração pública. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O general porta-voz disse que o mar está revolto, mas eu tenho certeza que o céu é de brigadeiro. É a esperança que todos nós temos no futuro do nosso Brasil. Feliz é o chefe do executivo que pode contar com uma bancada de 22 ministros, com servidores, com parlamentares, com militares, com civis, com pessoas comprometidas como nunca com o futuro da sua pátria. A missão é difícil, mas com vontade, determinação e com Deus no coração, nós chegaremos a um porto seguro. Meu muito obrigado a todos vocês. E eu pergunto a Deus de vez em quando, o que eu fiz para estar aqui? E eu peço a Ele, mais que sabedoria, eu peço força, coragem, determinação, para que nós bem possamos cumprir juntos essa missão com esse país maravilhoso chamado Brasil. Nós temos que acreditar em nosso país e nós acreditamos neles. Como sempre reclamo que eu não leio a nominata, eu vou quebrar o protocolo meu. Prezado João Mourão, nosso vice-presidente, prezado Onyx Lorenzoni, nosso ministro de Estado, em nome de quem eu cumprimento os demais ministros, senhoras e senhores, comandantes de forças, senhor líder do governo, senador Fernando Bezerra, senhora líder, senhora Joyce Halsemann, líder do governo da Câmara, meu superior, Major Vitor Hugo, senhoras e senhores, com muita honra que estamos aqui neste evento para prestar contas dos primeiros 100 dias de governo. Os inúmeros complexos, calma lá. Os desafios são os inúmeros e complexos neste grandioso Brasil. O quinto maior produtor do mundo. Uma das diretrizes do nosso governo é trabalhar com foco na valorização da família, nos valores cristãos, numa educação de qualidade e sem viés ideológico. Estamos buscando alavancar nossa economia com geração de emprego e renda, com desburocratização do Estado brasileiro, com aperfeiçoamento do Pacto Federativo, com um governo transparente, com critérios técnicos, com austeridade nos gastos públicos, sempre com foco no melhor para o cidadão brasileiro. Foram estabelecidas metas em todos os setores, divididos nos seguintes eixos: social, infraestrutura, econômico, institucional e ambiental. Ressalto que, além das 35 ações estipuladas, diversas outras estão sendo planejadas pelo Executivo. Com a nossa proposta de uma nova Previdência que tem especial papel no equilíbrio das contas públicas e nos futuros investimentos. Também firmamos parcerias internacionais com grandes nações,
Assim fomos aos Estados Unidos, Chile e Israel, buscando inserir o Brasil no lugar que ele merece. Faremos mais visitas no corrente ano ainda. Tivemos todos nós um intenso ritmo de trabalho nesses primeiros 100 dias. O governo continua empenhado na implementação das melhores práticas internacionais de governança do Estado. Para que tenhamos uma nação mais justa, próspera e inovadora, nosso objetivo é deixar um Brasil melhor para os nossos filhos, nossos netos, enfim, para as futuras gerações. Queremos muito mais e não descansaremos. Vamos em frente. Que Deus ilumine e guie todos os nossos ministros, comandantes de força, parlamentares, integrando o governo e todos os demais brasileiros, para que, em conjunto, possamos trabalhar em prol de um Brasil melhor. Meu muito obrigado a todos. Está encerrada essa cerimônia.